Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazal quem vos fala, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo trago as operações que realizei no pregão de hoje, dia 18/10/2022. Então bora lá, vamos ver o que o mercado aí nos reservou para esta data. Antes de mais nada, pedir gentilmente aí que se inscrevam, curtam, compartilhe o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, que vai ajudar bastante. Dizer aqui que sou um trader iniciante, o objetivo aqui é compartilhar meus estudos e registrar em forma de vídeo o meu diário de trade, para que eu possa acompanhar, ver os erros e acertos e depois aí tentando melhorar. Então, sempre como falo, vamos deixar os vídeos sempre curtinho aí, estava ficando muito longo de forma desnecessária. Estou operando o Renko aí, 3R, estava tentando num tempo maior, estava dando errado nas inversões. E estudando, correndo atrás aí, vi um estudo feito por um professor universitário lá do Sul. Eu vou até dar um pause aqui para poder falar o nome dele, né? Então, o estudo é esse daí que está na tela, né? Operações em mini contratos de dólar futuro utilizando média móvel exponencial de 21 no gráfico de Renko, com aplicação de técnicas de reinvestimento dos retornos e balanceamento dos riscos. Bem interessante, professor Lívio Marcel Kiji. E mais a colaboração de todos esses outros aí, né? Luiz Gustavo Tax de Souza, Hernani Barbosa Lepka, Joselton José de Almeida Rocha, César Eduardo Abulimas. Então vou fechar aqui. Quem tiver interesse procura na internet que tem esse conteúdo disponível. Se não, comenta alguma coisa aí que eu vejo uma forma de disponibilizar para download aí. Então é bem interessante, ele opera com retorno às médias de 21, né? Porém, muito mais importante que a técnica é a disciplina, né? Que ele limita também a quantidade de operações. Então é como eu estou fazendo. Então, inicio o dia com a ideia de fazer 3 operações, né? Caso as 3 sejam vencedoras, posso arriscar uma quarta. Caso eu tenha uma delas stop, vou limitar no máximo 3 operações dia, para que eu proteja desta forma meu capital, pois day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto cuidado, né? Só ponha nesse mercado dinheiro que possa perder. Cuidado com falsas promessas, que tem um monte de orelhudo aí que te promete um monte de coisa, fala que não perde nunca, mas não comprova nada. Você entra de cabeça nisso daí e se arrebenta. É possível sim, mas requer dedicação e estudo. Para quem acompanha há mais tempo aí sabe que antes eu operava através de um setup que eu tinha desenvolvido o mini índice, que durante um longo período ele foi muito pagador, porém nos últimos tempos estava dando mais stop do que o padrão. Então tive que dar uma esperada, aguardando aí, estudando outros meios aí, tentar melhorar os resultados. Então vou ser muito mais falatório, já que o objetivo é deixar mais curto esses vídeos. Vou passar aqui, mudei um pouco o formato, não vou ficar filmando a tela o tempo todo. Primeiro que desnecessário, eu gravo 3 horas de vídeo aqui depois para extrair alguns pedaços. Então não tem necessidade. Vou mostrar só a ideia que eu tive, sempre lembrando que o que eu falo aqui é a base no que eu vejo nos meus estudos. Não é a verdade absoluta, é a verdade, é a minha verdade, né? O que eu entendo por hora do que se passa aí. Tranquilo? Então o mercado hoje abriu aí num gapzinho de baixo, mantendo uma tendência de baixo. Para quem acompanha um tempinho sabe também que eu aguardo pelo menos uns 6, 7 minutinhos para o mercado traçar essas linhas aqui, que é essa, ó, fazer uma seta aqui, coisa feia, hein? Essa e essas outras linhas aqui, deixa eu dar uma afastada aqui, essas linhas que não tem nada demais, né? Ele apenas dentro desse primeiro pedaço do mercado aqui e aguarda o último topo e fundo identificado dentro desse período aqui dos primeiros 5 minutos, baseado aí no fundo. Ele traça o range
que a gente pega lá no True Range, né, dos últimos 10 dias, o range hora, e baseado no topo ele joga esse mesmo range para baixo. Mas o topo que ele pegou foi esse de trás aqui, ó, hoje. 32 pontos. Foi esse topo aqui. Ele joga, então, a partir desses pontos aqui, o range para cima. Então, do fundo para cima os 33 pontos e 32 do true range e para baixo aqui também. Beleza? Essa linha aqui, antes eu estava trabalhando com duas linhas, mas eu vi que ela não estava segurando, respeitando muito. Então, estou fazendo um teste somando topo e fundo e dividindo por 2, traçando mais no meio. Mas vamos ver, né? Hoje talvez, se tivesse mantido as duas, por isso que é embaçado, você tem que estudar e definir e depois fazer um teste a longo prazo. Se tivesse mantido aqui, talvez tivesse evitado alguns probleminhas, né? Não teria operado dentro desta região aqui. Mas enfim, agora já foi, não adianta chorar pelo leite derramado. Então vamos direto ao ponto aqui, que foram as entradas do dia de hoje. Então o mercado abriu assim que se desenhou em tendência de baixo, como eu já mencionei. Aguardei, assim que ele desenhou, miserável de caneta, ó. Assim que ele desenhou isso daqui, perdendo supostamente essas regiões aqui de fundo, veio, retornou a média de 21. Percebam que ele colore aqui o gráfico só para facilitar visualmente a identificação, porque ele violou a média de 21. Eu fiz a entrada aqui, stop 6 pontos acima, então na ordem oco aqui, a venda foi aqui, quando fechou esse candle, stop lá 6 pontos acima. Primeiro alvo 6 pontos e o segundo alvo 12 pontos. Avançando 3 box ele traz para o 0 a 0 e depois de 3 em 3 ele vem protegendo. Só que eu percebi que essa proteção está muito curta, porque aqui ele veio apenas após pegar os 6 primeiros pontos, os pontos aqui, ele protegeu, chegou nessa região, não chegou a pegar os 12, voltou e estopou aqui no stop gain, né, com 5 pontos. Depois veio e pegou os 12 pontos. Tranquilo? Então eu também tenho que estudar essa distância aí desta proteção. Depois, na sequência, mercado avançou aqui, voltou a subir, ameaçando uma tendência de alta. Quando eu falo de tendência, né, antes que algum babaca, que infelizmente tem um monte de babaca, tem um monte de otário na internet, né? Aí só ouve uma parte e depois vem encher o saco. Então, quando eu falo da tendência, eu estou falando da micro tendência do 3R, tá? Então, quando ele faz essa perna para cima aqui, eu identifico que ele perde essa linha de tendência de baixo. Então, a nuvem também inverte aqui, né? A média curta de 9 corta a longa, que é a de 21 para cima, de 20 na verdade está aqui. Quando ele faz isso aqui, testa a média de 21 e volta, se dá uma compra. Fiz a compra aqui, percebam, pegou um pouquinho abaixo a compra, né? Então, se eu colocar a ordem oco aqui para mostrar, o stop ficou lá embaixo, tá vendo? Só que da primeira operação, o que eu fiz? O que o babaca aqui fez, mano? Subi, deixei meu stop. Ao invés de deixar o padrão da ordem oco de 5 pontos, que é o que eu venho operando, eu subi para 5 pontos, ou seja, subi aqui um tique. Por quê? Para poder ficar dentro da cobertura, né? E puta de uma burrice que eu fiz. Porque ele veio, só encostou, tirou no offset. Isso é outra coisa que eu não sei porque acontece, tá? Ele só dá um toque, não executou minha ordem, ele tirou no offset, beleza? E estopou aqui. Só que aqui, por exemplo, nessa primeira entrada, ele fez a entrada aqui e ele ficou
um tempão ali. Ele ficou batendo. Aí ele não me dá o gain com meio tique, um tique a menos, a meio ponto. Mas pro stop ele encostou ali, ele já te stop, te fode, né? Agora pro ganho, esquece. Então aqui fui burro pra cacete. Se eu tivesse feito a entrada e tivesse mantido, né, o stop na posição correta, não teria chego no preço. Teria buscado os 12 pontos? Não, porque devido à proteção, talvez tivesse pego o primeiro alvo 6, depois saído aí com uns 2,5, 3 pontos com o segundo contrato, ou ambos com 3 pontos, né? 2,5, 3 pontos. Porque ele também encostou lá no 6 e deu uma repicada aí. Aí depois que eu fiz, mercado virou para baixo, nuvem virou. Só que eu não me atentei a um pequeno detalhe, né? Ele virou aqui nesse momento, né? Então ele vinha nessa micro tendência aqui de alta. Quando ele inverte e perde esse fundo, eu falei, virou. Não me atentei a esse fundo. Quando ele fez isso, testando a média de 21, vendi aqui, stop 6 pontos, alvo 6 pontos no primeiro contrato e estiquei o outro alvo aqui para baixo. O que aconteceu? Eu não observei, igual eu observei aqui essa linha de tendência de baixo. Eu não me atentei a essa linha que eu tinha traçado até o momento através desse ponto aqui, ó. Deste ponto aqui, né? Isso daqui ainda não tinha desenhado. Isso, apenas esse. O gráfico anda pra me lascar, mas vamos lá. Então eu tinha desenhado até então, né? Apenas esses fundos aqui, esse aqui e esse aqui, né? O que eu não observei? Que ainda não tinha perdido essa linha de tendência de alta, né? Então, o que seria mais correto? Mesmo virando a nuvenzinha aqui, aguardar ele perder esta região, voltar a testar aí na média, né? Para sim fazer a venda na inversão para cá quando desse essa configuração de testar a média. Mas não me atentei a isso na hora. Isso daí é um erro. E só o tempo vai ajudando isso daí, né? Para monitorar isso daí, a ansiedade de entrar na operação e recuperar o stop anterior que eu cometi mais por causa de cagada foi maior. Não me atentei a isso. Entrei contra essa linha aqui. Ele ameaçou até romper, né? Mas não rompeu. Só deu aquela violada, voltou e estopou aqui. Desta forma eu encerro o meu dia, né? Se eu tivesse tido paciência, mas se também no mercado não existe. Aqui depois ele continuou numa tendência aqui para alta, né? Da micro tendência aqui do 3R. Teria uma entrada aqui, o stop 6 pontos abaixo. Então a entrada teria aqui, um pouquinho mais acima, dependendo de como você vai entrar no mercado, né? Que você clica, às vezes o mercado vai sem você, principalmente que eu clico em comprar. Deixa eu até mostrar aqui, ó. O resultado menos 90. E eu entro em compra bid, que ele ataca essa linha realmente do fechamento. Então qual é o risco? De às vezes ficar de fora da operação. Aqui teria pego o primeiro alvo, depois tirado na proteção, o segundo contrato. Depois ele teria dado uma outra entrada aqui que teria buscado o primeiro alvo, 6 pontos. Os 12 pontos lá do segundo contrato eu vejo como um bônus, né? Porque nos estudos lá que o professor Lívio fala, ele busca também por 6 pontos. A única diferença é que no estudo dele ele também trabalha com stop mais curtinho, né? De 3 pontos. Só que pela volatilidade do mercado, da época que foi feito o estudo e para agora, se deixar 3 pontos, você vai tomar muita violinada, onde depois ele busca o alvo. Então, até o momento que gravo, teria essa oportunidade de entrada, essa oportunidade de entrada. Apesar que essa eu não sei se eu teria feito, porque os 6 primeiros pontos estaria ainda fora, estaria fora dessa região, né? Acima. Percebam que aqui, ó,
não teria espaço para buscar o primeiro alvo. Aqui talvez tivesse feito essa entrada, né? Porque está acima, não teria buscado o take cheio. E depois até o momento, ele já inverteu. Neste momento eu buscaria. Falo buscaria porque é a partir de agora que eu fiz minhas 3 operações eu não faço mais, tá? Por isso que é importante aguardar mais para tentar buscar melhores operações. Então nesse ponto aqui, inverteu para baixa novamente, né? Apesar de se tratar no geral do mercado consolidado, quando eu falo da tendência, estou falando da micro tendência do movimento, daquele momento, né? Mas até o momento ele não teria dado mais nenhuma entrada, né? Porque a entrada aqui, como eu já falei, estamos aguardando que o box venha, teste a média de 21 e feche o boxzinho aqui de inversão nesta média. Aí a gente faz a entrada, stop 6 pontos, primeiro alvo 6 pontos e tenta o segundo com 12. Ah, mas pode pegar outras formas? Sim, você pode operar só o teste na média de 9, de 17, você cria uma média e aguarda. Você tem que fazer o estudo, é que no longo prazo, pelo que eu vi nesse estudo, essa média de 21 se mostrou aí muito interessante. Beleza? Então hoje foi isso daí. Devolvemos parte do lucro de ontem. Mas faz parte desse processo em estudo, né? Vai aparecer. Hoje é dia que aparece o sabichão lá do. Um oreiudo aí que só aparece em dia de loss. Mas faz parte, né? Então, hoje saldo aí de menos 90. Vamos tentar melhorar a nossa visão aí para essas análises, né? Para se atentar a essas linhas aqui, né? Para evitar operar contra elas, para evitar alguns stops desnecessários, evitar situações como essa daqui, que é fugir do plano, né? Stop é de 6 pontos, 6 pontos. Dane-se, deixa lá, mas a cobertura. Puta que pariu, não tinha que ter mexido, né? Teria sido mais interessante o resultado, mas por causa de um tique para poder proteger em um ponto, tomei um stop que não tomaria. Então, é isso daí. Então, se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.